dia. Bom dia. Live sobre espiritualidade e vendas. Vou compartilhar o meu devocional. E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e vendas. Mas, Léo, como assim? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vendas é uma forma de conseguir dinheiro. Então não tem um conflito aí? Algumas pessoas pensam, ou melhor, elas pensam e acreditam que espiritualidade não tem a ver com dinheiro, porque dinheiro é material, espiritualidade é espiritual, então uma coisa não combina com a outra. Eu gostaria de lembrar para essas pessoas o seguinte: eu não estou puxando a orelha de ninguém. Eu estou trazendo um esclarecimento. Quando Jesus encontrou Pedro, que foi um discípulo e depois se tornou um apóstolo, Pedro estava recém-chegado do trabalho, do serviço. Ele largou o plantão, foi para casa. Quer dizer, antes de ir para casa, ele estava lavando as redes, porque Pedro era pescador. E Jesus estava compartilhando o evangelho, compartilhando os mistérios e os segredos do reino de Deus, andando pela praia, e pediu para entrar no barco de Pedro para afastar um pouquinho da multidão e continuar compartilhando a mensagem. E Pedro solicitamente aceitou aquele convite de Jesus, afastou um pouco o barco da praia, e ficou o barco aqui, Jesus compartilhando a mensagem, pregando, ensinando, e as multidões ali, e a multidão ali na praia, ouvindo Jesus. Daí aconteceu que, após terminar a mensagem, Jesus se voltou para Pedro e falou: lança a rede no mar. Pedro respondeu: eu tentei pescar, na verdade, a madrugada toda e não peguei nada. Mas, como é o Senhor quem está mandando, eu vou lançar a rede. E daí Pedro lançou a rede. Ele falou um detalhe interessante. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Essa palavra, esse trecho, assim, esse termo, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, tipo assim, eu vou colocar a responsabilidade em você. Se eu pegar o peixe, a responsabilidade é sua. Se eu não pegar, a responsabilidade é sua também, tá bom? Lançou a rede. Quando ele puxou, veio tanto peixe, mas tanto peixe, que Pedro entendeu o seguinte: eu estou na presença de alguém que realmente é muito importante. Essa pessoa tem conhecimento das coisas espirituais e também das coisas materiais, porque eu sou um cara experiente na pesca e eu não peguei peixe nenhum durante a madrugada, então o mar não tá para peixe. Já ouviu esse termo? Então, o mar não estava para peixe. As oportunidades não eram boas naquele momento. Pedro entendia disso, mas ele confiou na palavra de Jesus, na autoridade de Jesus espiritualmente falando e depois materialmente falando também, porque embora ele não tivesse experiência material com Jesus, só tinha ouvido a mensagem espiritual, ele acreditou numa palavra porque ele entrou em ação e fez aquilo que Jesus disse. Quando ele fez, ele colheu o resultado, ou seja, vida espiritual, vida material tem sim os seus resultados. Se você misturar a vida espiritual com a vida material, se você misturar não, se você perceber que as duas andam juntas e que a matéria é reflexo daquilo que acontece no espírito, então os seus resultados vão ser diferentes. Existem pessoas que buscam só o espiritual, não mistura com o material, embora já esteja misturado, mas não tem essa consciência. Existe pessoa que está buscando só o material desconectado do espiritual. É necessário que os dois estejam unidos. Os dois estejam unidos. Para quê? Para que os resultados sejam alinhados, tanto com o espírito como com o corpo, que é a matéria. E o que é que a gente vai falar hoje sobre a questão de espiritualidade e vendas? Na Bíblia, ou nas Escrituras Sagradas, no livro do Êxodo, que conta a história de como é que o povo judeu saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, no capítulo 3 em diante, no primeiro versículo em diante, para quem não sabe ler a Bíblia são vários livros. É uma biblioteca de livros. E um desses livros se chama Êxodo. O segundo livro, depois de Gênesis, que é o livro que fala sobre a criação,
tem o livro de Êxodo. E depois, aqueles capítulos. Aí dentro do livro de Êxodo tem os números grandes e os números pequenininhos. A Bíblia foi dividida assim para que a gente consiga encontrar mais rápido os textos. Aí tem os capítulos grandes, quer dizer, tem os capítulos que são números grandes e tem os versículos que são os números menores. Então, o trecho que eu vou ler se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1 em diante. O subtítulo, que é o título que colocam para as pessoas acharem melhor os assuntos, nessa Bíblia que eu estou lendo diz assim: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amoreu e do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios,
porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Deus concede poderes a Moisés. Aqui é o subtítulo do capítulo 4. Eu li o capítulo 3, eu li o capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do Egito e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ó Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com tua boca e com sua boca. E eu serei com tua boca e com sua boca, ensinando-vos o que haveis de falar. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi-se Moisés, voltou para Jetro, seu senhor, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés: Em Midian, vai e volta para o Egito, porque todos que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Eu vou parar aqui no versículo 20, até porque até agora só estou fazendo a leitura do texto bíblico. Mas eu me comprometi a falar sobre espiritualidade e vendas. O que é que esse texto o que é que esse texto que narra um trecho na vida de Moisés tem a ver com vendas? Eu poderia dizer que esse trecho aqui é o chamado na vida de um vendedor. Deus chamou um vendedor para vender uma ideia de libertação para o povo que estava acorrentado, estava vivendo debaixo de opressão lá no Egito. Se você tiver a curiosidade de ler o que vem antes dessa história, ou se você já leu, não estou falando de filme nem novela não, tá? Tanto o filme como a novela que passa na televisão falando sobre Gênesis e Êxodo e tudo mais e tal, são peças de ficção baseadas em fatos reais, mas que tem muito mais ficção do que realidade em si. Então eu aconselho que você leia as escrituras a respeito de todo filme, novela, peça de teatro, livro que você já leu sobre a Bíblia.
Ler sobre a Bíblia é uma coisa. Ver filme sobre a Bíblia é uma coisa. Ler a Bíblia é outra coisa, outro nível. Você pega no original ali o que está escrito. Aqui está traduzido para o português, mas se você quiser estudar hebraico para ler no original, tudo bem. Existem algumas versões que são muito mais próximas do original do que outras que foram adaptadas para que a gente entenda melhor no nosso idioma. De um jeito ou de outro, a essência daquilo que Deus quer que seja dito vai chegar para nós. Mas tenha cuidado de procurar saber qual é a versão que foi qual é a tradução da Bíblia que se adequa mais próximo do original. E nós temos estudiosos que falam sobre esse tipo de assunto. Eu não sou um deles, então não vou me aprofundar nesse ponto. Mas eu quero deixar para você bem claro o seguinte: você pode estudar teologia para procurar saber sobre Deus? Sim, você pode procurar ler todas as versões de traduções da Bíblia. Inclusive, você pode estudar o grego, o hebraico, o aramaico para poder ler no original? Sim. Agora, todo esse conhecimento não vai ser tão importante se você não praticar aquilo que está escrito aqui. Praticar qual parte do que está escrito aqui? Vamos atentar para aquilo que Jesus falou com Pedro. Lembra, no início dessa live eu falei sobre o que Pedro recebeu de orientação de Jesus. Pedro era pescador, não tinha pego peixe nenhum, mas Jesus falou para ele lançar a rede no mar, ele lançou e ele conseguiu pegar o peixe dele. Olha que interessante. E eu estou falando o seguinte: pratique aquilo que Deus fala com você no seu coração. Como assim, Léo? O mandamento mais importante de todos é amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Tem 3 amores aí. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a você mesmo e depois amar o próximo. Porque você só pode amar o próximo se você amar a ti mesmo. E você só pode amar a ti mesmo de maneira adequada se você receber o amor de Deus. Até porque você só vai querer amar a Deus de volta se você perceber que Ele te ama. Então você precisa aprender, você precisa descobrir que Deus te ama. A partir do momento que você descobre que Deus te ama, você se anima para amar a Deus. E quando você ama a Deus, você descobre que Ele te ama tanto que você também merece ser amado e você começa a se amar muito. E aí quando você se ama muito, você percebe que Deus ama as outras pessoas. Olha que interessante. Você percebe que Deus te ama e você o ama de volta. E quando você o ama de volta, você começa a se amar mais ainda porque você percebe que Ele te ama demais. Sem noção, sem limites. E aí quando você se ama muito, você percebe que Ele ama as outras pessoas. E aí você passa a amar as outras pessoas na mesma medida que você se ama. Uma vez eu fiz uma live onde eu colocava um prato, um pires e uma xícara em cima. E eu pegava um jarro de água e começava a derramar água dentro da xícara. E a xícara enchia e transbordava, e enchia o pires, e transbordava e enchia o prato. Visualizou? Pois então, eu estava falando sobre espírito, alma e corpo. O corpo é o prato, a alma é o pires, o espírito é a xícara. Eu comecei a encher a xícara, o espírito, e transbordou, aí encheu a alma, o pires. Aí transbordou, aí encheu o prato. Espiritualmente falando, a tríade do amor se completa com a tríade do ser humano. Qual é a tríade do ser humano? Espírito, alma, corpo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Espírito. Você só adora a Deus em espírito. Jesus falou com a mulher samaritana: Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adoração em espírito. Começa lá no fundo, no mais profundo do teu ser. Depois, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a ti mesmo, com toda a força da tua alma, com o teu entendimento, com as tuas emoções, com a tua vontade. Você tem que se amar nesse nível aí, ó. Nos 3 aspectos da sua alma. E depois, tu vai amar nos 3 aspectos da sua alma, com a mente, com conhecimento, com sabedoria, nas emoções, no sentimento, com a tua energia emocional e com a tua vontade. Você vai usar a tua vontade para você se amar também, o que vai abranger o teu corpo, que vai acabar amando as outras pessoas também, por meio de seus atos de solidariedade, por meio da sua atitude. O fato de eu estar gravando essa live aqui, de eu estar falando com você, é um ato de amor
para contigo. Eu me amo tanto, vivo a minha espiritualidade, desfruto de coisas boas que eu quero compartilhar contigo. Aí eu uso o meu corpo para fazer isso. Eu coloco a minha carocha aqui, ó, na live, coloco a minha voz, coloco o meu entendimento, a minha energia, para usar meu corpo, ó, espírito, alma, corpo. Espírito amando a Deus, a alma amando a mim mesmo e amando a Deus também, claro, faz sentido. E agora eu estou usando meu corpo para amar o próximo como a mim mesmo, compartilhando algo que é importante. Ainda estamos falando sobre espiritualidade e vendas. O assunto é bem abrangente, é muito poderoso. Estou pensando aqui, a live não vai comportar tudo o que eu gostaria de falar. Tem que fazer vários pedacinhos. Dá vontade de fazer uma liveona, uma live inteira, falando tudo o que tem sobre o assunto e depois a gente edita e corta em pedaços. Acho que vou fazer isso. O que você acha? Vou fazer o seguinte. Essa live que eu tô fazendo agora é totalmente espontânea. Eu não marquei com ninguém, não combinei com você. Me deu vontade de fazer e eu vim falar. Eu vou dar um spoiler sobre o que vai vir. Eu vou fechar essa live daqui a pouco, porque eu não vou fazer uma live que vai cair, nem vou fazer uma live de 1 hora que corte o fluxo daquilo que eu tenho para dizer, porque tem muita coisa para dizer. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um spoiler. Existe uma técnica de vendas que é clássica, em 4 passos, chamada técnica AIDA. A-I-D-A, AIDA, ou AIDA. Cada letra representa uma atitude. Na venda, o que é que você faz para uma venda acontecer? Como é que o processo de vendas acontece em 4 fases? Segundo essa técnica chamada técnica AIDA. Você chama a atenção de alguém, desperta o interesse dessa pessoa, faz com que o desejo dessa pessoa fique ativo e depois você faz uma chamada para ação. Atenção, interesse, desejo, ação. 4 fases num processo de venda. Técnica AIDA. Técnica AIDA de vendas. Desperta, chama a atenção, desperta o interesse, desperta o desejo e faz uma chamada para ação. Chama a atenção da pessoa para quem você quer vender um produto. Ei, olha o pitch de vendas, olha que interessante. Ei, existe na sua vida alguém que você ama muito, que essa pessoa é muito importante para você? Aí a pessoa vai falar, sim. Ah, tá. Não, volta tudo. Vamos supor que eu quero vender essa caneta na rua. Vou te dar uma aula de venda agora, ó, usando a técnica AIDA. E depois mostrando como é que a técnica AIDA se aplica na história do Moisés, no relacionamento de Moisés com Deus e o povo do Egito e tudo mais e tal. Vamos supor que eu vou vender essa caneta para você na rua. E aí eu chego... Bom dia, mãe. Bom dia, Ana. E aí eu chego para você na rua, falo assim, ei, com licença. Vamos supor que você está no ponto de ônibus esperando um ônibus, ou está parado em algum lugar assim e tal. Aí eu apareço lá para você e falo assim, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Almeida. Eu poderia fazer uma pergunta que é meio esquisitinha, que é diferente, mas que ao mesmo tempo vai ajudar muito a sua vida? Normalmente as pessoas são curiosas. E olha só, essa pergunta... quando eu chego para a pessoa com educação e tal, quando eu estou bem vestidinho e tal, cuidei do meu branding pessoal, do meu marketing pessoal, fui lá, cheguei bonitinho, cheiroso e tal, um cabelo legalzinho e tudo. Aí eu chego para a pessoa e falo, oi, tudo bem? Chega com um sorriso, tá? Ó, tô te ensinando a vender, olha que interessante. Chega com um sorriso, olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Almeida. Poderia fazer uma pergunta para você que parece meio estranha, meio esquisita, mas ao mesmo tempo pode ajudar muito sua vida? Essa pergunta, com esse carisma, com essa energia bacana, com esse sorriso e tal, na maioria das vezes, até hoje, só 2 pessoas disseram pra mim que não queria ouvir o que eu tinha pra dizer. Eram pessoas que estavam meio irritadas assim com a vida, sabe? A maioria das pessoas diz que sim, até porque as pessoas ficam curiosas. Qual é a pergunta esquisita e que ao mesmo tempo pode ajudar muito a minha vida? Que esse garoto aqui esse rapaz aqui, esse homem tá me perguntando. Caiu uma ficha aqui agora, depois eu falo com vocês. No outro vídeo, sobre branding e sobre storytelling. São 2 aspectos que ajudam nas vendas também nos negócios. Aí a pessoa fala,
Tá, pode fazer a pergunta esquisita e que vai ajudar a minha vida também. Pode ajudar a minha vida. Aí eu pergunto assim: você tem alguém na sua vida que você ama muito, assim, que você quer essa pessoa com muita estima e com muito carinho e tal? Aí a pessoa fala: eu tenho alguém assim. Tenho, sim. Sim, eu tenho alguém que eu amo muito. Aí você. Ai, fica. Dá uma irritação quando parece assim, vídeo pausado, que é conexão na internet, mas ainda bem que tá funcionando de novo. Loading, funciona direitinho, rapaz. Tu é assim também? Fala com os objetos? Eu falo com o loader de vez em quando. Falo com o celular, falo com caixa eletrônico. Normal. Aí a pessoa fica curiosa. E aí você vai falar pra ela: olha, você tem alguém que você ama muito, que você quer com muito cuidado, que essa pessoa é muito importante pra você? A pessoa diz que sim. Aí você pergunta: na última semana você escreveu uma carta de amor pra essa pessoa, pra declarar o teu amor, o teu carinho, ou que seja um bilhetinho dizendo fulano tal, você é muito importante pra mim? Aí se a pessoa falar que não, aí você fala assim: olha, eu posso resolver o teu problema por apenas R$ 2. Eu comprei essa caneta por 50 centavos, mas eu vou vender ela para você por R$ 2, que com ela você pode escrever essa carta, esse bilhete de amor maravilhoso para essa pessoa que você ama. Olha que coisa legal, essa pessoa vai ficar muito feliz de receber uma carta de amor, um bilhete. Você já escreveu uma carta de amor para essa pessoa? Já escreveu um bilhete de amor para essa pessoa para declarar o quanto ela é importante na sua vida? Aí normalmente as pessoas ficam sem graça, assim, na hora de responder, porque normalmente a pessoa não escreveu, né? Mas a pessoa já. Aí pode até perguntar: e quando é que foi isso? Se interessa pelo teu cliente, pela pessoa que está ali. E quando é que foi isso? Foi há mais de um ano atrás. Então, cara, você tem que reforçar essa declaração de amor comprando essa caneta, escrevendo um bilhete para ela, escrevendo uma carta de amor para ela. Aí a pessoa já vai ali se envolvendo contigo na história e tal. E aí você pode explicar, inclusive, por que você está vendendo por R$ 2. Dica muito importante: coloque uma causa por detrás. Por qual motivo você está vendendo a caneta de R$ 2? É para comprar uma casa, um carro? É para realizar o teu sonho? Qual é o teu sonho? Compartilhe ali com a pessoa a tua história de vida. Vai demorar no máximo, se você for uma pessoa assim bem descolada, no máximo 5 minutinhos você vai estar vendendo a caneta para a pessoa. Chamou a atenção. Despertou interesse quando começou a falar sobre. É uma pergunta esquisita, estranha, mas que pode ajudar a tua vida. Quando a pessoa disse sim, tu despertou o interesse dela. Chamou a atenção e aí despertou o interesse. Aí você vai começar a despertar o desejo quando você mostrar para a pessoa que ela pode fazer algo de muito bom para alguém que ela ama, e isso vai dar um resultado legal. Que a pessoa vai amar mais a ela e ela vai amar mais a pessoa, vai ter um relacionamento bacana ali entre as duas pessoas. Viu que coisa interessante? Atenção. Opa, vamos lá. 4. Desperta, chama a atenção, desperta o interesse, desperta o desejo e depois faz a chamada para atenção. Chamada para ação. Compra essa caneta aqui por R$ 2, escreve essa carta maravilhosa e seja feliz com a pessoa que você ama. Depois me avisa, entra no meu WhatsApp aqui, toma um papelzinho com o meu WhatsApp, aí tu pega um papelzinho escrito seu nome e me avisa como é que foi. Manda uma foto do bilhete, da carta, para eu postar lá no meu Instagram e mostrar para as pessoas que o meu negócio está funcionando. O meu negócio é fazer o seu relacionamento dar certo. Fazer a pessoa que você ama. Traga o seu amor de volta em 3 cartas. 3 bilhetinhos. Não, mentira. Não é nada disso não. Mas eu ajudo você a melhorar o seu relacionamento por meio de uma carta. Como melhorar teu relacionamento por meio de uma caneta? Compre a minha caneta, escreva um bilhete, uma carta de amor para a pessoa e manda para a pessoa. Cara, você tem que inventar uma história que faça sentido e que de fato seja baseado em fatos reais, na realidade. Tudo que eu falei aqui para você pode ser 100% verdade e eu não estou mentindo de jeito nenhum. Uma dica bônus: eu falei sobre causa. Tem uma causa para vender a caneta. Você pode pegar uma porcentagem desse dinheiro. Se eu comprei a caneta por 50 centavos e vou vender ela por R$ 2, eu posso pegar 50 centavos daqui e dar de solidariedade numa causa. Existem orfanatos, existem asilos, existem causas sociais que precisam de dinheiro para poder se sustentar. Se o teu negócio tem um braço social, se uma parte do dinheiro, do teu faturamento, se uma parte do teu faturamento é usado para doar
para alguém que realmente precisa, e se as pessoas que têm contato com o seu negócio sabem disso, cara, o teu negócio só vai, ó, crescer. Bora experimentar fazer isso ao longo do dia? Eu vou fazer, vou colocar aqui nos stories, para você ver como é que funciona, ok? O desafio de hoje, olha, empreendedorismo na prática, meu amigo, que legal! E quem quiser saber um pouquinho mais, manda manda um direct para mim e fala, Léo, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso que você está falando. E o que eu vou fazer? Eu vou fechar a live agora, vou terminar a live agora, mas eu vou continuar com a história do Moisés. Manda um direct para mim, para eu mandar para você o link lá do meu canal no YouTube, porque eu vou fazer o vídeo lá, porque lá não cai a live depois de 1 hora. Eu quero fazer uma aula bem substancial sobre espiritualidade e vendas, ok? Vamos aprender com o Moisés. Como é que Deus usou a técnica AIDA para chamar a atenção do Moisés? Spoiler. Lembra que eu falei, ó, atenção, atenção, interesse, desejo e chamada para ação, ação. Deus chamou a atenção de Moisés quando ele colocou fogo numa árvore que pegava fogo e não caía aos pedaços. Imagina que você está andando no meio do deserto, tem uma árvorezinha seca, e por causa da combustão espontânea, no deserto às vezes as coisas costumam pegar fogo. O sol está ali tão quente e tal, que uma árvore, um galho seco, alguma coisa assim, chega num ponto de temperatura tão grande que, pum, pega fogo, ebulição. Ponto de ebulição. É natural acontecer isso. No deserto, de vez em quando acontecia isso. Lá no tempo do Moisés e tal, onde ele vivia, acontecia isso. Só que a árvore pegava fogo e não caía aos pedaços. Quando você, por exemplo, faz uma fogueira de São João, que no Brasil a gente tem essa tradição, né, de festa junina e tal. Aí você arma uma porção de madeira, de galho assim e tal, taca fogo. Com o tempo, o fogo vai consumindo aqueles galhos, eles vão caindo e depois fica só aquele montoado de brasa assim. E depois só de cinza mesmo. Se a fogueira for muito forte mesmo, for um fogo bacana. E a sarça ardia. Deus fez a sarça, que é uma árvore, pegar fogo e a árvore não caiu aos pedaços. Aí Moisés falou, aquilo ali não está ardendo, não está se consumindo, vou lá para ver que maravilha é essa. Deus chamou a atenção de Moisés. Quando Moisés chegou lá, Deus começou a falar, Moisés, Moisés, estou aqui. Tira a sandália do teu pé, eu sou o Deus do tua mãe, teu pai, tua avó e tal. Aí começou a despertar o interesse de Moisés. Eu ouvi... depois eu vou falar sobre isso. Deus foi intrincadamente falando com Moisés coisas que... E depois ainda teve um negócio que eu não falei aqui do processo de venda, que chama objeção. Moisés começou a colocar objeções para Deus e Deus foi quebrando as objeções de Moisés. E nas várias áreas onde Moisés apresentou objeção, existem pontos essenciais no processo de venda que eu vou falar lá no YouTube, tá bom? Manda um direct para mim se você assistiu esse vídeo até o final e se você quer ver a continuação dessa aula de espiritualidade e vendas, ok? Fechado? Se você mandar o direct para mim, eu sei que você está interessado. Se você não estiver interessado também, eu vou fazer o vídeo do mesmo jeito, porque eu sei que tem gente interessada, tem gente que precisa aprender a vender. E se colocar a espiritualidade no negócio, a venda vai fluir de um jeito ou de outro. Bora lá. E durante o dia eu vou fazer o desafio, ó. O desafio da venda das canetas. Vamos fazer um dinheirão aqui hoje? Bora botar um dinheiro aqui na mesa e falar, olha, isso aqui foi de venda de caneta na rua. É hoje. Aprende comigo. Bora lá.